Pelo menos uma vez, quando criança de uma época mais antepassada, você já deve ter se deparado com lendas dentro do Minecraft, como o Herobrine te observando, as espreitas de um canto da sua tela, com a névoa dominando a maior parte por conta dos computadores ruins o Lich que jogava no Pocket Edition quando lançou, de que se ficasse às 3 horas da manhã acordado e visse uma cruz no show, o Lich parecia que existia algo de único diante de hoje em dia, que o terror virou tudo mais do mesmo, e não em si por ser ruim. Claro, hoje em dia com a repetição não funciona e por conta da idade, o habitual da época se torna tosco. Parece de que de alguma forma o terror funcionava de uma forma diferente do habitual. Existe algo de único em você ficar acordado até a madrugada, sentindo o frio gélido que batia, quase dormindo com os olhos vermelhos de sono, jogando um jogo com medo de um bicho, uma creepypasta qualquer aleatória, toda mal editada, que mesmo assim as imagens de montagens do Smiley Dog e Jeff the Killer pareceu que tinha alguém realmente te observando no escuro, de que a qualquer momento poderia te pegar. O bicho papão debaixo da cama, que hoje em dia no máximo que tem lá é sujeira, escuro em si, que uma vez você só apaga a luz hoje em dia sem ligar, ou mesmo dorme normalmente depois de ver 1 hora de shorts. Em um dia de chuva, por exemplo, por uma superstição, pois seja por falar que um raio ia cair em cima de você, fazia não sair na chuva com medo, ou a própria imaginação tomando conta da cena e reformulando com as estruturas materiológicas, seriam de uma forma agridocificada, muito enfatizado por não ter uma responsabilidade aparente. O fato de só chegar da escola, pegar um copo de leite quente, ligar o computador ou a TV, começar a ver vídeos do seu youtuber favorito, tentando de alguma forma começar um canal de Minecraft, ou recebendo em seu e-mail, clicando em um vídeo bizarro da internet que diz ser amaldiçoado. A internet antiga tinha a estética de ser algo somente para quem era esquisito. Um cenário de youtuber era todo fantasiado, ensaio de personagens na maior parte das vezes por parte dos youtubers. E sabe o melhor? Maior parte disso não existe. Claro, não vou pagar de cético aqui, vai que realmente existia, mas a realidade é essa. Slenderman, que uma vez foi um pesadelo de muitas crianças, hoje em dia parece mais um vilão da DC Comics, coisa que percebe hoje não tem a mesma mágica. Sendo realista, obviamente medos são superáveis, tais como escuro davam medo, muito por parte da nostalgia afetar de maneira que enxergamos algo. Nostalgia em si é uma maquiagem do que víamos antigamente porque não lembramos de todos os detalhes e só dos momentos mais cruciais, como um clipe da Twitch da vida. Lembro de mim mesmo jogando o jogo de PlayStation 2 de noite, tava com medo do Fred do FNAF e saía correndo apagando todas as luzes. Uns negócios tão bobos de sentir medo que vendo hoje em dia não dá medo algum. E a questão é essa, meio mórbido, mas realmente como um antivírus vamos nos blindando, sabendo como distinguir a fantasia da realidade. De certa forma, quando veríamos essa imagem, por exemplo, não sentimos nada pela parte da adaptação e do raciocínio. Essas pessoas acabam falhando esse sistema, que dá como fobia ou outro tipo de problema. Não confunda traumas com isso. O que estou falando é uma questão totalmente diferente. Terror em si é algo abrangente, há várias categorias e subdivisões bem amplas. Por sua parte, a morte do medo de imagens e generificação do terror hoje, mas o amadurecimento faz com que a maioria das coisas de terror hoje em dia vão servir para que não te deixe apavorado. Em si, colocar-te naquela situação ou transmitir um sentimento só, como espaços liminares, tratando como uma found footage, um prelúdio antes da desgraça iminente, uma construção para uma narrativa de tensão e agonia entre diversas. Em certa medida, o terror se adaptou à sociedade atual, colocando de modo em que o terror se mantém, porém de uma forma reclusa, não mais da sua idade, e sim para um novo público. Ainda assim tem terror e pessoas que têm medo de algo, todos temos, mas
não mais do jeito que era aquele medo do Herobrine. Hoje em dia pode ser mais complexo, o medo de, por exemplo, perder alguém, mas voltado para o realista. O que filmes que nem são de terror na maior parte das vezes fazem melhor que os próprios ao construir a narrativa de felicidade e quebrar, fazendo-se apegar a um personagem em específico, mesmo ele não sendo real. Você se sente como se fosse a parte da sua pintura sendo borrada com água. Hoje vejo muitas pessoas pintando a nostalgia como um refúgio ou habitualidade de como a harmonidade de uma estética não é mais utilizada, seja por exemplo com Fruitigeira Aero, Fruitigeira Metal, ou de coisas fúteis que, detalhe, muitas das vezes nem era de sua época. Hoje tudo que coloca um filtro e deixa a qualidade da imagem parecendo arruinada ou corrompida se torna nostalgia, o que cai em algo como categorizado como falsa nostalgia, uma qualidade ruim ou cores que remetem a coisa mais melancólica em meios mais técnicos, fenômeno cultural psicológico onde indivíduos especificamente da geração Z sentem saudade ou conexão emocional com épocas, tendências ou tecnologias que não vieram da época que eles nasceram. Já vi muitas pessoas que pegam e abrem o Pinterest clicando e vendo uma imagem de um quarto dos Estados Unidos, morando em Chique Bahia, e falam como se tivesse vivido naquela época, transformando para si mesmo algo que, né, nem existe. Claro, momentos vividos dependem de cada pessoa para cada pessoa. Tem pessoas que pouco ligam pra Zelda e outras construíram uma infância inteira jogando. Algumas não pegaram a época do PlayStation 2, mas mesmo assim ainda sentem a nostalgia de ter jogado o console, mesmo não sendo da época, e está tudo bem. Não vou pagar de falar que a reclusividade de algo tem que ser da época específica. Talvez essa falsa nostalgia seja o preconceito do seu egoísmo conflitando em seu cérebro de viver naquele pedaço de momento. Uma câmera que registrava a virada do milênio para muitos pode ser uma imagem nostálgica, mesmo não tendo nem nascido nesse ano. Infelizmente, com algumas modificações, né, 6-7, porém a sensação de ter aquele povo novamente, mesmo reimaginando, cai na falsa nostalgia, maquiando o verdadeiro ser. Muitas pessoas sentem saudade de que uma época de um cara random dançando de rosa ainda não tenha se tornado um músico famoso, ou aquele youtuber que só gravava porque queria, junto com os amigos, aqueles dois youtubers que são irmãos que gravavam junto Minecraft, sem filtro, sem nada. Nostalgia é uma faca de dois gumes. Em parte tem a tristeza e a outra parte a felicidade, transformando em um sentimento agridoce de memórias, a manipulação do cérebro de achar que seja melhor uma época específica da sua.